Bom, nos anos, vamos iniciar a nossa apostila nova, tá? Ela vai começar pelo estudo da Primeira Guerra Mundial. Vocês vão abrir ela nas páginas 4 e 5, que nós vamos fazer a primeira parte dessa aula. No segundo momento, nós vamos para a página 6 e 7, tá? Nessas páginas 4 e 5, nós vamos ter aí um texto que vai tratar basicamente das causas da Primeira Guerra Mundial, né? É importante que vocês leiam com calma, com atenção, tudo. Ao mesmo tempo, nós vamos ter dois textos, dois enxertos, né? Dois pequenos textos que vão tratar da unificação da Alemanha e da unificação da Itália. Eu fiz uma colinha aqui, eu vou disponibilizar para vocês no grupo, mas nós vamos tentar estudar esses dois processos de unificação, né, juntos, porque eles têm muitas similaridades e vai facilitar para vocês. A primeira questão dentro desse estudo é que tanto a Itália quanto a Alemanha elas vão ser formadas tardiamente, isso é, elas só vão se transformar em países propriamente ditos depois de Inglaterra, França, Rússia, Portugal, Espanha, tá? Isso vai se dar muito em função das guerras, né, napoleônicas e da influência que outros países tinham sobre esses territórios. Vai ser necessário que alguns estados vão se fortalecendo pouco a pouco e transformem possível essa unificação. Dois estados vão se destacar: o caso de Piemonte, na variante italiana, e o caso da Prússia, veja bem, Prússia, não Rússia, é Prússia com P-R-U, no caso alemão, tá? Ambos estados vão ser burocraticamente muito eficientes, tá? Principalmente o caso prussiano aí, ele vai conseguir obter, né, grandes feitos mesmo com um pequeno território, e eles vão expandindo esse território através de uma série de guerras, tá? Nos dois casos, tanto no caso italiano com Piemonte, quanto no caso alemão com a Prússia, a unidade nacional, isso é, a formação dos estados, ela só será possível através de guerras, tá? No caso da Itália, eles vão lutar contra os espanhóis, primeiramente, né, pelo domínio do sul da Itália. Aí vai se destacar a figura de Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi, inclusive, vai vir ao Brasil depois da Revolução Italiana. Ele vai ajudar na Revolução dos Farrapos, no Rio Grande do Sul. No norte, os italianos vão confrontar os austríacos pelos domínios das províncias de Trento e Trieste, a região ali de Veneza, e o domínio do Mar Adriático. E por último, os franceses pelo domínio da região do entorno da cidade de Roma. Os prussianos vão ter os mesmos adversários aí pela frente, austríacos e franceses, além de uma pequena guerra contra o reino da Dinamarca pela sucerania de dois ducados, as províncias aí de Holstein e Schleswig. Vocês vão poder ver no seu material apostilado na hora que eu lançar a projeção. Vocês vão perceber que nesses dois casos, tanto no caso da Itália quanto no caso da Alemanha, entre aspas, a guerra vai resolver os problemas desses dois países. Eles não conseguiram se unificar por bem, tá? As potências estrangeiras elas exerciam uma influência muito grande dentro daqueles territórios, e a guerra vai limitar a influência dessas potências, permitindo que os estados se formem, tá? E que eles possam de fato decidir sobre os seus próprios destinos. Você pode me perguntar, professor, mas quando a gente fala da influência de outros estados sobre um determinado território, como isso se dá na prática? Vamos citar um exemplo sim, bem claro para vocês de Laranja, tá? Vamos supor que Laranjal Paulista seja dominada pela cidade de Tietê, tá? Laranjal não vai mais decidir as suas regras. Então o que acontece? Tietê vai em Laranjal, recolhe os impostos e leva para Tietê.
Tietê vai e estipula uma lei sobre o povo de Laranjal. Uma lei que não tem nada a ver com as necessidades daquela cidade. Dando para entender? Então, quando um povo é dominado por outro, ele é obrigado a seguir as regras que esse outro estabelece para ele. Esse que é o grande problema. Por isso que existia essa briga, essa luta, para que italianos e alemães formassem os seus próprios estados nacionais. Tá? Essa ideia de resolver os problemas através de conflitos, elas vão criar um modo de pensar, um modus operandi no latim, né? Esse modo de pensar, ele vai estar muito presente nas duas guerras mundiais. Vocês vão perceber que na Primeira Guerra Mundial vai haver um movimento de contestação, isso é, a Alemanha vai tentar mudar a ordem do mundo, e a Segunda Guerra nada mais é do que uma continuação da primeira. É como se fosse a parte 2, a missão, tá? Em ambos os casos, a Alemanha vai tentar substituir o poder principal, que é exercido por Inglaterra e França, sobre o mundo. Tá? E ela vai falhar em ambos os casos. Mas é importante que vocês captem que essa ideia de resolver os problemas através de guerras é algo que vai estar muito ligado à mentalidade do povo alemão dentro desse período. Tá? Então, as sementinhas da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais, elas vão estar plantadas justamente na forma com que esses estados, Alemanha e Itália, acabaram se formando tardiamente. Eles precisaram de guerras para se formar, para se libertar do jugo estrangeiro. E eles vão entender que guerras são necessárias para superar os seus competidores de todas as formas possíveis. Vocês vão perceber que caberá aos alemães principalmente aí a contestação da Inglaterra como potência. Tá? A Alemanha ela vai se transformar num estado muito rico, muito rápido. Tá? A unificação ela vai aí liberar um processo de crescimento muito rápido, muito parecido com o que acontece hoje com a China em relação aos Estados Unidos. Tá? Isso vai colocar os alemães em rota de atrito, né, contra a Inglaterra, que é, desde as guerras napoleônicas, a potência dominante. Vocês vão perceber que a Inglaterra, dentro do século XVIII, XIX e até a primeira metade do século XX, ela vai exercer o papel que os Estados Unidos exerce hoje, de ser o país mais rico, o país mais poderoso, e que a Alemanha vai fazer esse papel de contestar o poder inglês, da mesma forma com que a União Soviética, depois a Rússia e mais recentemente a China tem feito com relação aos Estados Unidos. Esse primeiro choque ele vai se dar na área comercial, tá? E essas disputas elas vão girar principalmente em torno de colônias, isso é, territórios que os europeus dominavam ao redor do mundo. Isso vai se dar na África principalmente, tá? Na Ásia e na América. É dentro desse contexto que vai acontecer a Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim nada mais vai ser do que uma espécie de reunião entre os povos europeus para dividir o território africano em várias partes, tá? E vão distribuir esses territórios para cada um dos países europeus. Se vocês analisarem, pegarem lá o Atlas, o mapa da África, vocês vão ver que vão ter várias fronteiras que são feitas em linhas retas, o que não acontece no resto do mundo. Normalmente as fronteiras elas seguem o relevo, a geografia. Então a fronteira de um país ela é toda recortadinha porque ela segue uma montanha, ela segue um rio, tá? No caso africano não, há várias fronteiras que são em linha reta. Por quê? Porque elas foram determinadas em torno de uma mesa dentro da Conferência de Berlim, tá? Então percebam como o que está acontecendo no mundo aí nessa virada do século XIX para o século XX vai ter um impacto no mundo de hoje. Tá? Muito das guerras civis que acontecem na África recentemente, né? Aliás, nos últimos 100 anos, gira em torno dessa partilha do continente. Por último, vocês vão perceber que tanto Itália quanto Alemanha, por se formarem através de guerras contra determinados países, principalmente aí contra a França, vão gerar, neste último, na França, um forte sentimento de revanche.
a gente vai discutir mais para frente, no momento que eu lançar a projeção aqui na tela, a questão da fronteira entre a Alemanha e França. A partir do momento que a Prússia conseguir transformar a Alemanha num estado, num país unificado, vai haver uma região fronteiriça chamada Alsácia e Lorena. São duas províncias que ficam bem entre os dois países. Os franceses acreditavam que a Alsácia e a Lorena pertencia a eles, e os alemães acreditavam que a Alsácia e Lorena pertencia a eles. E eles vão disputar aí o domínio dessas províncias. Os prussianos vão obter a Alsácia e Lorena na Guerra Franco-Prussiana, isso é, em 1870. Posteriormente, a Primeira Guerra Mundial ela vai ser travada justamente entre franceses e alemães e outros povos, por conta da posse da Alsácia e da Lorena. A França vai retomar a Alsácia e a Lorena no final da Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha vai invadir a França novamente, vai retomar a Alsácia e a Lorena. E por fim, ao final da Segunda Guerra Mundial, a Alsácia e Lorena vai ser de novo devolvida à França. Inclusive a ideia de União Europeia, que vocês estudam em geografia, ela vai se basear justamente numa espécie de solução para que outra guerra não estourasse em torno da posse da Alsácia e da Lorena. É por isso que vai se criar a CECA, a Comunidade Europeia do Carvão e Aço, né, que vai ser a base aí do que foi a União Europeia. E nada mais vai ser do que um acordo entre os países que orbitam, né, que estão ali em torno dessa região muito rica em minério de ferro e carvão, para evitar novos conflitos, tá? Então vou lançar a nossa projeção aqui e a gente vai analisar a apostila, tá bom? Então, pessoal, ó, como eu disse para vocês, nosso texto vai começar aqui na página 4, tá? A gente está analisando aí as causas que levaram à Primeira Guerra Mundial. Como eu falei para vocês agora há pouco, vocês vão perceber que muitas das pessoas na Europa, elas vão defender a guerra como uma solução para as disputas que estão ocorrendo naquele momento. O próprio texto aqui ele já fala sobre que as potências industriais, isso é, as potências da Europa, que passaram pela Revolução Industrial, elas vão estar em uma disputa, e que essa disputa ela vai lentamente deixando o campo econômico e vai passando para o campo material propriamente dito, isso é, o embate físico. Aqui, na página 5, nós temos o mapa da Alemanha antes da unificação, isso é, antes de 1870. Vocês podem ver que em verde são os territórios da Prússia, tá? Aqui em cinza são os territórios dominados pela Áustria, que vão ser aí dominados pela Prússia após a Guerra de 1866. Aqui tem um errinho na apostila de vocês, mas não compromete em nada, tá? Essa anexação de Schleswig e Holstein, isso é, esses estados aqui do norte da Alemanha, eles vão se dar em 1864 e não em 1866. Esses territórios aqui mais claros, eles vão ser incorporados em 1866 na guerra contra a Áustria. Por último, você tem aqui esses territórios em amarelo, que vão ser anexados pela Prússia na guerra contra a França em 1870. Então são 3 guerras consecutivas que levam a Alemanha à unificação. Primeiramente contra a Dinamarca, no norte da Europa, que é a Guerra dos Ducados. Depois a Guerra Austro-Prussiana, pelo domínio de vários estados alemães, que é Prússia contra a Áustria. E por último a Guerra Franco-Prussiana, isso é, a guerra entre franceses e prussianos, pelo domínio aí desses estados em amarelo, né, que são os estados do sul da Alemanha. Baviera, aqui onde fica o Bayern de Munique, nessa região aqui do Palatinado, de Hesse, fica o Stuttgart. Aqui para cima nós temos Dortmund, que tem o Borussia Dortmund, e aí assim por diante. O pessoal que gosta de futebol vai fazer essa relação rapidamente. E aqui tem a tão discutida as tão discutidas províncias de Alsácia e Lorena. Vocês podem ver que elas ficam exatamente no meio, entre a Alemanha e a França, entre a Prússia, que se transformou em Alemanha, né, que vai ser todo esse espaço aqui colorido, e a França, que está aqui sem cor. É esse território que vai ser aí
objeto de disputa entre alemães e franceses por 3 vezes em menos de 100 anos. Tá? Cada um apontava que tinha direito sobre o território e eles vão tentar resolver essas disputas em guerras, 2 delas mundiais. Tá? Aqui mais para baixo nós temos o mapa da unificação italiana. Tá? Vocês veem aqui Piemonte, que é esse estado grande aqui do norte da Itália. O Piemonte tinha como capital Turim, a cidade aí que tem a Juventus de Turim. Né? O Piemonte era o estado mais rico da Itália. E o Piemonte, através de uma série de pressões políticas e militares, vai conseguir atingir a unificação do território italiano. Essas regiões aqui, ó, Trentino, Venécia, Istria, né, são todas regiões de litígio, isso é, que são em disputas entre os italianos e os austríacos. E essa região, por exemplo, Savoia, Nice e a própria Roma, aqui nos estados da Igreja, ela estava em disputa com a França. Tá? Então o Piemonte, que é um estado aqui do norte da Itália, capital Turim, vai liderar aí o processo de unificação, tá? No caso italiano. Basicamente, a página 5 da apostila de vocês vai tratar dos pormenores de como isso aconteceu. Vai citar aí os processos políticos, os processos econômicos e até um pouquinho dos processos sociais que levaram aí ao surgimento de Itália e de Alemanha. Na página 6 do material apostilado de vocês, vocês vão se deparar justamente com um movimento que vai vir em contestação à formação desses países, tá? O movimento é liderado principalmente pela França, né? E pela Inglaterra. Como nós vimos, a França ela foi a grande derrotada pela formação de Itália e Alemanha. Ela vai perder territórios para a Alemanha, a Alsácia e a Lorena, e vai ter territórios em litígio com a Itália, Savoia e Nice, né? E a França vai criar, nessa geração seguinte às suas derrotas militares, um forte sentimento de revanche. Isso é, eles vão ansiar por uma nova guerra para se vingar. É a ideia de revanchismo. Vocês vão ver muito disso no material de vocês. Os franceses eles vão buscar uma desforra, isso é, uma vingança, a recuperação dos seus territórios perdidos pelas guerras de unificação. Ao mesmo tempo, nós vamos ter a Inglaterra, que aí é o país mais rico e poderoso do mundo na época, que vai começar a criar uma certa rivalidade com os alemães por conta da sua industrialização. Já falei sobre isso no começo da aula, né? A Alemanha ela vai se desenvolver muito, muito, muito rápido. Em coisa de 30 anos, a Alemanha, que nem existia como país, vai se transformar na principal potência industrial da Europa. Isso vai colocar ela numa disputa direta com a Inglaterra. Por último, e não menos importante, e aí está o estopim da Primeira Guerra Mundial, nós temos a questão dos Balcãs, né? Que é uma região europeia, essa região aqui do sudoeste europeu, que envolve aí a Romênia, Bulgária, hoje os territórios da Sérvia, da Croácia, entre outros, tá? Que vai ser uma região que vai estar em disputa por vários países da Europa, tanto os russos aqui no extremo leste, quanto o Império Otomano aqui também no leste, hoje a Turquia, né? E o Império Austro-Húngaro, que era uma grande nação na época. Hoje em dia o Império Austro-Húngaro não existe mais, ele vai acabar justamente após a Primeira Guerra Mundial, vai dividir entre Áustria e Hungria, tá? Então essa região aqui da Europa, os Balcãs, vão ser aí o grande causador da guerra, vamos colocar dessa forma, porque os conflitos aqui envolviam todas as potências da Europa. Todas elas estavam de certa forma ligadas a esses países, e isso as atraiu lentamente para um conflito. Vocês vão perceber aqui na legenda do mapa que vão se formar 2 grupos antagônicos, isso é, 2 grupos de países que tinham como objetivo se
enfrentar, se equilibrar, se antagonizar, tá? De um lado nós tínhamos a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália. E por outro lado nós tínhamos o Império Russo, a Inglaterra e a França, que formavam a Tríplice Entente. Nós vamos voltar a discutir esse assunto na próxima aula. Só estou aqui dando um spoiler. Essas duas alianças elas vão aí se confrontar, e é o confronto desses dois grupos que vai gerar uma guerra de escala mundial. Mas voltando para o tema da nossa aula. Então, nessa aula nós vimos que as sementinhas da Primeira Guerra Mundial, elas vão ser plantadas justamente pela unificação de Alemanha e de Itália, e pela forma com que elas foram unificadas. Novamente, não foi um processo político, nem um processo pacífico. Se trataram de guerras. E na própria introdução nós temos essa frase, né? Que as pessoas elas defendiam a guerra como solução para as suas disputas. Além disso, nós vimos que, aí vamos para o nosso resuminho, que Alemanha e Itália tinham aí várias semelhanças. Ambas vão ser formadas tardiamente, ambas vão ser formadas através de guerras por estados pequenos, mas altamente eficientes, o caso do Piemonte e da Prússia. As duas vão atingir a sua unidade através de guerras contra as potências da época, principalmente aí França e Áustria. O caso prussiano, ele vai dar a ideia aos alemães de que resolver os problemas através de guerras vai ser uma solução viável, tá? E nós vamos discutir muito isso na próxima aula. E esse ciclo vai acabar gerando as duas guerras mundiais. Vai caber aos alemães, recém-unificados pela Prússia, contestar a posição inglesa. Além disso, isso vai se dar tanto no campo comercial, através da disputa das colônias, também já discutimos isso no começo da aula, quanto pela formação das alianças militares, tá? A Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. As atividades que vocês têm para essa semana, para fazer no caderno, prestem bem atenção, no caderno, são as seguintes. São esses exercícios, tá? Vocês vão citar quais foram os estados líderes no processo de unificação de Alemanha e Itália. Vão citar os principais motivos para a rivalidade entre franceses e alemães. Vocês vão explicar por que a Alemanha vai estar associada à ideia de militarismo, isso é, de colocar as questões militares em primeiro plano. E por último, aí a atividade mais complexa, né? Eu vou pedir que vocês leiam da página 1 até a página 8. E com base nos textos das páginas 4, 5 e 6, isso é, nos textos que nós lemos aqui e utilizamos para essa aula, vocês elaborem um resumo, tá? No seu caderno com o que vocês entenderam das aulas. Vocês não precisam utilizar o texto da apostila propriamente dito. Vocês podem escrever com as palavras de vocês, não tem problema. Só lembrem de utilizar as regras que vocês estão aprendendo em português, as regras de produção de texto. Lembrando que todo texto tem que ter início, meio e fim, tá certo? Então é isso nessa semana. Uma boa semana para vocês e se cuidem.